Olá pessoal, sou o professor Márcio Cunha da área de gestão de pessoas, então vamos começar o nosso curso. Essa primeira parte nós iremos falar de tudo sobre a parte de gestão de pessoas. Então como geralmente eu organizei o material? No edital, geralmente vem assim, gestão de pessoas ou administração de RH, geralmente no edital. Aí ponto e vírgula, recrutamento e seleção, ponto e vírgula, gestão de desempenho, ponto e vírgula, treinamento e desenvolvimento. Então essa primeira parte aqui, ou melhor, esse primeiro bloco, né, de assuntos é aquela parte de gestão de pessoas, onde a gente vai falar sobre conceitos iniciais. Pode colocar na tela aí, Arthur, por gentileza. A gente vai falar sobre os conceitos iniciais, vamos fazer uma breve evolução da administração, né? Vamos falar da administração no Brasil, né? Também que é importante, né, linkar essa administração do Brasil com a evolução da gestão de pessoas também no Brasil, porque a gente costuma aprender em administração geral, pode jogar a câmera aqui, a gente costuma aprender muito em administração geral a parte toda de administração de uma forma bem ampla. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é falar da administração um pouquinho dentro da gestão de pessoas, né, como pontapé inicial, né, porque são duas disciplinas diferentes, a administração geral e pública e gestão de pessoas. Lógico que a administração geral e pública ela está diretamente envolvida, ligada à gestão de pessoas. Então vou dar uma introdução breve, né, exatamente para a gente entender o panorama da construção da gestão de pessoas, tanto no Brasil como fora dele. Beleza? Pode colocar novamente, obrigado. E aí nós vamos falar um pouquinho das correntes da gestão de pessoas, né, que são utilizadas até hoje. Uma coisa, eu sempre vou dizer aí no nosso material, uma coisa é a evolução que ficou para trás. As correntes, elas ainda existem dentro da organização. Corrente é aquilo que a gente utiliza na prática, né, aquilo que a organização utiliza nesse momento. A evolução da gestão de pessoas é algo que foi ficando para trás, ok? Nós iremos falar isso quando for adotar a parte teórica. Pode colocar novamente lá. E aí, a gente finaliza a gestão de pessoas falando desses conceitos mais específicos, né? Que é o que geralmente vem lá no edital. Geralmente vem assim, ó, gestão de pessoas, aí vem entre parênteses, né? Função, ok? Aí vem importância, ok? Aí vem equilíbrio organizacional, gestão pela diversidade, que são os conceitos mais específicos aplicados dentro da organização. Então, essa parte aqui seria esses assuntos que nós iremos tratar e essa outra parte aqui seria essa parte final do 1.4 que nós iremos tratar aí na parte teórica da gestão de pessoas. Então, quando você se deparar lá com a administração, deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil. Quando você se deparar com a administração de recursos humanos ou gestão de pessoas no edital, de forma bem seca, quando ele não está explicando ou trazendo essa parte aqui, a gente entende que é todo esse emaranhado aí de conceitos, de evolução, de aspectos, ok? Que é importante e você vai perceber durante as questões aqui que eles cobram de maneira até sutil, que você às vezes nem percebe que ele está falando sobre esse assunto, mas que é muito importante. Beleza? Então vamos avançar aí, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho dessa breve evolução ou revolução ou evolução da administração dentro da perspectiva da gestão de pessoas. Eu começo sempre falando um pouquinho da Revolução Industrial, para falar mais um pouco de maneira específica da segunda Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, ok? Ali, ó, por volta de 1840 e foi, de acordo aí com a parte moderna, até meados da Segunda Guerra Mundial, ok? Por volta ali de 1940, 1942, dizem, né, que a segunda Revolução Industrial, ela aconteceu. Agora um fato curioso, que eu costumo sempre falar, o pessoal que já teve aula comigo aqui em Goiânia sabe, é que nós brasileiros, ou melhor, o Brasil, ele participou indiretamente, vamos dizer assim, das duas revoluções industriais. Olha só que engraçado. Quando Portugal era aquele país desbravador, né, queria achar um novo caminho para as Índias, queria descobrir novos caminhos nos mares, abrir o oceano e etc e tal, mas não tinha grana. Quem é que tinha grana? Coroa inglesa. Coroa inglesa financia as grandes navegações portuguesas,
as grandes navegações portuguesas devem à coroa inglesa, e aí descobre o Brasil, um país novo, um continente novo, cheio de riquezas, e aí eles exploram o nosso país um país de exploração, né, levam as nossas riquezas para a Europa, para Portugal, lá eles transferem isso em ouro, dinheiro, aquilo que eles tinham de ouro, aquilo eles já levavam, é claro, ou aquilo que eles tinham de lucro, aquilo eles já levavam, e pagavam a sua dívida para a Inglaterra. E essa grana que a Inglaterra recebeu de Portugal, lógico, com várias outras coisas, né, eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, é lógico, né, ela conseguiu investir e fez esse boom tecnológico que aconteceu e fez com que o nosso mundo mudasse, né? E que bom que mudou, né? Porque senão a gente já tá andando aí de carroça, para falar a verdade. E tem, de vez em quando, a gente até anda mesmo de carroça, né? Dependendo do carro, da moto, ou até mesmo do transporte público que a gente tem, para falar a verdade. Né? Então, olha só, essa segunda revolução industrial, ela foi muito importante para esse pensamento administrativo moderno, que nós iremos falar a partir de agora. Ok? Eu não vou falar da primeira Revolução Industrial, porque primeiro não é o nosso objetivo e a gente vai ficar perdendo um pouco de tempo. O nosso objetivo é falar de 3 aspectos que a segunda Revolução Industrial fez, ok? Então vamos lá. Olha só, o primeiro aspecto foi abandonar o modelo medieval e trazer o modelo moderno de comércio, de localização, de troca de experiência e, de certa forma, de tecnologia. Olha só, nós há certo tempo atrás, trabalhávamos para quê no modelo medieval? Trabalhávamos para pagar a coroa, ok? Ou seja, para pagar os nossos impostos. A gente ainda paga, é claro, né? Mas tem uma coisa diferente. A partir do momento que a gente teve a Revolução Industrial, essa Revolução Industrial mais forte, mais impactante, a gente trabalhava não mais para pagar só os impostos, nós trabalhávamos pela lucratividade, para receber dinheiro. E quanto mais dinheiro você ganha, mais você gasta e mais você quer receber. Então isso foi gerar aí um novo modelo, né? A gente abandonou aquele modelo que a gente pagava as coisas por meio do escambo, por meio da troca. Ah, eu sou aqui um cara que faz cadeira, né? O Arthur é um cara que cria cabras, né? E a Ana é uma pessoa que faz roupa. Então a gente precisava da roupa, precisava da cabra, o Arthur precisava da cadeira e a gente trocava as nossas mercadorias e quando tinha um certo lucro ia lá e pagava os nossos impostos para a coroa. A partir do momento que a Revolução Industrial veio e gerou esse impacto brutal, digamos assim, na sociedade, a gente não trabalhava mais para trocar as nossas especiarias, aquilo que a gente fabricava, aquilo que a gente criava. A gente trabalhava para vender. E a partir disso trazer o nosso lucro, receber os dinheiros, as moedas de prata, de ouro e de bronze, e aí paga os tributos e aquilo que a gente recebe a gente comercializa no mercado. Então, foi mudar esse modelo medieval para modelo moderno. A segunda característica que aí no material, né, foi abandonamos a produção artesanal, embora temos até hoje, e introduzimos a produção em larga escala. Ou seja, eu não fazia mais uma cadeira, pode deixar aí na câmera, eu não fazia mais uma cadeira com as próprias mãos no interior da minha casa. Eu precisava fazer mais cadeiras, ok? Para ter um preço final mais baixo, uma produção maior, para eu ter uma concorrência melhor no mercado. Então, eu fazia uma cadeira com as próprias mãos, fazia 2, 3 por semana. A partir do momento que eu introduzi a larga escala, eu treinei várias outras pessoas, eu introduzi outras pessoas na minha fábrica ou na minha organização, a gente começou a produzir muito mais cadeiras. O que isso fez? Reduziu o preço da minha cadeira final, né? Reduziu o custo, reduziu o prejuízo, reduziu o preço final da minha cadeira e eu comecei a vender mais barato do que o meu concorrente. Então, tive que produzir em larga escala. Ok? Eu abandonei esse jeito mais manufaturado, mais artesanal, embora a gente tenha até hoje, e é bem mais caro, é claro, né? Para introduzir o jeito de larga escala, a produção industrial, ok? Exatamente para ter essa concorrência que nós temos atualmente. Joia? E a terceira característica foi a aplicação de conhecimentos científicos na indústria. Como assim, professor? Olha só, a gente precisava agora vender. A gente precisava ter preço baixo de mercado, então precisava produzir muito. E aí eu pergunto a você, as pessoas estavam preparadas, digamos, com conhecimentos técnicos para fazer isso? Para produzir em larga escala? Para fazer uma cadeira da melhor forma possível? Para produzir uma roupa da melhor forma possível? Se há pouco tempo atrás a gente fazia para só trocar? Não tinha, né? E aí a gente introduz um conhecimento científico dentro das organizações com o objetivo de
potencializar um pouco mais essa característica da segunda Revolução Industrial. E aí dá margem para que acontece em 1911, pode colocar aí no material, em 1911, a chamada teoria científica da administração de Frederick Taylor, chamada Estudo dos Tempos e Movimentos, não é? Ou seja, a padronização e especialização da tarefa. O que Taylor fez? Taylor era americano, tá? Engenheiro, vou colocar aqui. Engenheiro. O que Taylor fez? Taylor pegou essa ideia do conhecimento científico e aplicou dentro da organização, por meio da experimentação, é claro, né? Por meio da experimentação. E aí ele publicou em 1911, chamado Estudo dos Tempos e Movimentos. Qual era o objetivo de Taylor? Padronização e especialização da tarefa. Como assim, professor? Ele queria padronizar ao máximo aquilo que você fazia e especializar ao máximo o teu trabalho para, ao final, ele ter ganho de produtividade. Como assim? Então, digamos que eu faço uma cadeira, ok? Da melhor forma possível. Ele pegou o que eu faço, o jeito que eu faço e padronizou para todos os outros colaboradores da organização. Colaboradores não, porque o colaborador é um nome moderno. Naquela época era operário, né? Era escravo, digamos assim. Então, o Taylor padronizou o jeito de fazer as coisas para todos os outros colaboradores. Então, ele padronizou o jeito de você fazer a cadeira igualzinho o jeito que eu faria, ok? E especializou o máximo. Você só vai fazer a cadeira, meu chefe. Você não vai fazer mais nada, você não vai pintar, você não vai colocar estofado, você só vai construir a estrutura de ferro. A outra linha de montagem é que vai colocar o estofado. A outra linha de montagem é que vai colocar a pintura. Então, cada linha sendo padronizada e especializada ao máximo. Todo mundo faz do mesmo jeito e só faz aquilo. Na primeira linha, que é montar a cadeira. Na segunda linha, bota o estofado. Todo mundo coloca o estofado do mesmo jeito e só faz aquilo. Nenhum se intromete na tarefa do outro, ok? Padronizar e especializar ao máximo. Qual era o objetivo de Taylor? Reduzir o gasto, reduzir o custo, aumentar a produtividade e ter preço de mercado mais competitivo. Por isso que nós chamamos essa teoria científica de Taylor, estudo dos tempos e movimentos. O que era o estudo dos tempos e movimentos, professor? Olha só, ele chegou dentro da organização e falou assim, eu vou observar qual é o operário que faz a melhor estrutura de ferro de uma cadeira, ok? Ele olhou lá, desenhou os movimentos que o operário fazia, viu quanto tempo o operário realizava determinado movimento e aí, ao fazer isso, ele foi padronizar para todo mundo. Falou, ó, você vai fazer igual esse cara aqui. Aí ele pegou lá um papel lá, vamos lá, sei lá, um papel aqui. Pegou um papel, desenhou lá toda como é que a pessoa fazia, colocou pregado na parede, lógico que é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui, falou, ó, todo mundo dessa linha vai fazer exatamente desse jeito aqui. Ok? Então ele observou como a pessoa fazia o movimento, observou quanto tempo ela gastava, ok? Pegou o melhor de todos, que fazia com o menor tempo e da melhor forma possível e padronizou para todo mundo. Por isso, estudo dos tempos e movimentos, com o objetivo de padronizar, especializar a tarefa e ganho de produtividade no final. Quanto mais se produz, menor o preço do mercado, né, do produto, maior a lucratividade da organização, porque vai ter preço competitivo, vai conseguir vender mais do que a concorrência e vai poder lucrar muito mais com isso. Ok? E aí tem uma outra característica no finalzinho aqui, que ele pode colocar no material, Arthur, obrigado. E aí ele fala assim, ó, homem econômico. Foi criado aqui, ó, um chamado conceito de homem econômico. Ok? O que é o homem econômico? Ou homem dos econômicos? Ou homem econômico? Beleza? O que é isso? O que significa isso? Ele percebeu que o ser humano, o operário, naquela época, ele estava exatamente interessado na lucratividade, ou melhor, no quanto ele ia receber para executar determinada tarefa. Então ele reduziu. E Frederick Taylor não era um cara ruim, não, tá? Era um cara muito próximo aos operários. Daqui a pouco eu até falo sobre isso. Tá? Mas só que Frederick Taylor, com esse conceito aqui, ele reduziu o ser humano ao mínimo na organização. Ele falou que o ser humano não tem nenhuma ambição, não tem nenhum interesse, não tem nenhuma motivação. A única coisa que faz com que ele esteja ali trabalhando, fazendo da melhor forma possível, com mais rapidez, com melhor eficiência, etc., é porque ele vai receber no final o dinheiro. Né? Ele vai receber a grana. Então ele fala, o ser humano, ele está ligado à grana, a dinheiro, a lucro. Então, é um ser humano que é pouco motivado,
que para realizar a tarefa ele precisa ser, de certa forma ali, ó, motivado com outro tipo de gatilho que seria a grana. Ele precisa de uma liderança que fique cobrando a todo momento o trabalho a ser executado, para que o trabalho saia, é claro, né, dentro da perspectiva profissional. Que ele não está interessado em muitas coisas, que na realidade ele quer dar o golpe na organização. Mas a única coisa que faz com que ele fique lá é a grana. E aí eu te pergunto, sai o edital que te interessa, qual é a primeira coisa que você olha? Diz aí. Né? Não tem jeito, você olha é a remuneração. Acho que a maioria que está assistindo o curso aí, já nessa primeira parte aqui, falou dinheiro. Falou salário, falou remuneração. As coisas mudaram até então? Claro que mudaram, mas dinheiro é a única coisa que você quer? Não responda, que eu tenho certeza que não. Tem várias outras coisas que você quer hoje, né? Não é só o salário do seu serviço público que você quer. Você quer o reconhecimento, né? Você quer a estabilidade, né? Você quer o seu próprio reconhecimento que foi capaz, você quer o reconhecimento da família, de que você conseguiu atingir aquele objetivo, você quer qualidade de vida, não é isso? Quer flexibilidade, quer poder planejar a sua vida e entre outros aspectos. Não é só salário hoje, ok? Embora eu fiz essa brincadeira com vocês aqui. Mas a teoria científica de Taylor, ela é introduzida finalzinho ali, ó, da segunda revolução industrial, melhor, meados ali do finalzinho do século XIX e início do século XX, quando se introduz o pensamento científico, que a gente precisa padronizar e especializar a tarefa ao máximo para que a empresa consiga lucrar. Ok? E aí ele traz esse conceito de homem econômico, que é um ser que não tem tantas ambições dentro da organização, que uma das únicas coisas que ele precisa lá é o salário, é a grana, é o dinheiro. Joia? Então a gente vai avançar aqui, ok? Para essa segunda parte. E aí, pessoal, vem Frederick Taylor feliz da vida com a sua administração científica, só que aí em 1916, lá na França, surge esse menino aqui, ó, Henri Fayol. E aí ele monta a administração clássica. O que Henri Fayol era? Henri Fayol também era engenheiro, só que Henri Fayol, ao contrário de Frederick Taylor, era dono de organização. Frederick Taylor era operário, ele começou de baixo. Por isso que a gente brinca muito com a teoria científica falando que é uma teoria de chão de fábrica, que começou de baixo para cima, ou seja, bottom up, de baixo para cima. Henri Fayol não. Henri Fayol iniciou uma organização de cima para baixo, top down, porque ele era dono, ele era engenheiro, ele já estava inserido no mercado. Então, só que aí o Henri Fayol olhou para a organização de cima para baixo e falou assim, cara, a minha organização, ela está desorganizada. Ela poderia lucrar muito mais nessa modalidade, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo. Por que não? Porque ela não consegue lucrar mais. Porque ela está desorganizada. E aí ele cria a administração clássica, ou seja, a organização formal do trabalho, por meio de 5 características, né, que nós chamamos hoje de funções ou princípios da administração, que é o tal do C3PO. Quem assistiu a Star Wars vai lembrar do C3PO, que é aquele bichinho amarelo, se eu não me engano. Ok? O que é o C3PO? Controle, coordenação e comando, planejamento e organização. Ok? Planejamento e organização. Comando, controle e coordenação. Planejamento e organização. Henri Fayol fala o seguinte, não se começa nada nessa vida se você não tiver o quê? Um planejamento. Então, o que o Henri Fayol fez? Ele falou, a gente precisa organizar a empresa para que ela tenha uma certa continuidade. Porque era tudo muito na cara do Henri Fayol. Henri Fayol resolvia todos os problemas. Resolvia os problemas financeiros, resolvia os problemas com pessoas, resolvia os problemas de gasto, comercializava matéria-prima no mercado, buscava a concorrência, buscava os investidores. E aí ele percebeu que isso estava muito desmantelado, não tinha uma organização. E aí ele olhou para a organização, como eu falei, e falou, a gente precisa setorizar. Ou seja, departamentalizar. A gente precisa organizar a empresa. E aí ele cria a tal da departamentalização, que a gente chama hoje, vou colocar no material aqui porque eu vou fazer um desenho, de organização informal do trabalho, ou ferramenta formal do trabalho, que é o chamado organograma. Vou colocar só 3 aqui para facilitar a nossa conversa e dar celeridade à explicação. Então o Fayol ficava aqui, ó, como comando da organização,
E aí ele delegou para outras pessoas determinadas funções. Por exemplo, nós temos agora um gestor financeiro, que vai mexer com a parte o quê? Financeira, de dinheiro. Então eu vou coordenar isso para ele, e ele vai controlar o setor financeiro. Eu vou também trazer um cara da área jurídica, né? Eu vou delegar a parte judiciária da empresa. E aí esse cara, o gestor jurídico, ele vai controlar tudo que está ligado à parte jurídica da organização. Eu vou trazer uma pessoa ligada a marketing, que é uma pessoa que vai me ajudar a organizar a empresa nesse segmento de publicidade, propaganda e etc. Não vai ficar mais comigo esse tipo de trabalho. Eu vou delegar para outras pessoas e essas pessoas especializadas em cada área vai o quê? Organizar o seu determinado setor. E aí eu fico só com a parte mais estratégica da empresa, que é investimento, né? Que é buscar novos mercados e assim por diante. Ok? Então, vinha Frederick Taylor e Henry Fayol caminhando felizes da vida, cada uma com a sua administração. Hoje a gente costuma falar muito de teoria geral da administração, né? Henry Fayol, Frederick Taylor, juntos, né? Atualmente nas organizações ainda acontece, a gente tem organograma na organização atual. Se a gente não tiver, as coisas ficam desmanteladas, desorganizadas. Nós temos vários tipos de organograma que lá na administração geral e pública você aprendeu ou vai aprender ainda. Ok? Não é o nosso objetivo falar disso para a gente não mudar o assunto. Mas a gente precisa de organograma, não tem jeito. A gente precisa de especialização. Hoje você é formado em qual área? Qual a pós-graduação que você tem? Qual é o curso técnico que você se formou? Não tem jeito, a gente está especializado em cada um na sua área. Eu sou da área da psicologia, específico dentro da área organizacional. Tem a área clínica, a área do trânsito, a área ambiental, a área social, a área hospitalar, a área escolar. Eu sou da área organizacional, psicologia, área organizacional, específico dessa área. Cada um está na sua especialização e a sua padronização de trabalho. Então a gente precisa ainda de Henry Fayol e Frederick Taylor, ok? Só que as coisas começaram a desandar ali no pós, né, Henry Fayol. Por volta ali de 1927, 1928, começam as coisas não darem certo para essas duas abordagens. As coisas não começam a andar bem, principalmente no cenário americano. Lógico que o que eu vou dizer aqui não foi isso que causou os problemas financeiros e culminou lá com a quebra da Bolsa de Nova York em 29, mas é um dos fatores que contribuiu bastante. Né? Foi as organizações não serem mais lucrativas. Elas vinham sendo lucrativas com essas teorias. Só que alguma coisa aconteceu e elas começaram a não ser mais lucrativas por isso. E aí tem uma empresa chamada Western Electrics, que ficava porque ela não existe mais, no bairro de Hawthorne, em Chicago, Illinois, que começa a perceber que tem alguma coisa de errado. A Western Electric era uma empresa que fabricava relés telefônicos, ou seja, instalação e manutenção de telefones, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Ela tinha mão de obra especializada, especialização em padronização da tarefa de Frederick Taylor, lembra? Ela tinha um setor organizado, Henry Fayol, departamentalização, ok? Só que ela não era lucrativa, porque o objetivo de Henry Fayol e de Frederick Taylor era organizar a estrutura, a empresa, para que ela seja cada vez mais lucrativa. Só que a Western Electric não estava sendo. Ela tinha gente capacitada, ela tinha mão de obra qualificada, ela tinha demanda de mercado, mas não estava sendo produtiva. Ok? E aí, vem a Western Electric e chama um carinha, né, que estava em ascensão nos Estados Unidos, que é o Elton Mayo. Pode colocar aí no material, por gentileza. O Elton Mayo. Ok? E um colegiado junto com ele, não foi só ele não, tem um colegiado junto com ele, mas Elton Mayo é o nome, né, citado aí dentro dessa teoria, digamos assim, dessa nova abordagem, que é chamada de teoria das relações, vou colocar embaixo do nome dele aqui, embora está escrito, né, teoria das relações humanas, porque às vezes na prova vem TRH, não vem teoria das relações humanas, então começa a se familiarizar com esses nomes. E aí o Elton Mayo, né, cria uma chamada experiência. Só que ele não sabia qual era o nome que ele ia dar a essa experiência. Ok? E aí ele fala, poxa, a empresa fica em Hawthorne, que é um bairro em Chicago, Illinois. Então eu vou chamar de experiência de Hawthorne. Tá lá, experiência de Hawthorne. O que ele fez, professor? O que ele fez? Ele fez 14 experimentos. Geralmente a literatura aqui no nosso país, ela cita apenas 4 experimentos. Não é o objetivo de eu falar dos experimentos porque a gente não está fazendo prova ou um curso específico para a área organizacional dentro da psicologia.
ok? Que nem cairia os 14 experimentos, cairia só os 4, ok? Mas eu vou falar de um experimento que ele criou, que foi bastante interessante. Ele separou a organização em pequenos grupos, a Western Labs, pequenos grupos, e deixou um determinado grupo trabalhando conforme ele vinha trabalhando anteriormente. E o outro grupo, ele foi mudar algumas variáveis. Ah, mudou uma coisinha, mudou uma sala, mudou um jeito de trabalho e assim por diante. Foram 14 experimentos que ele fez com 14 grupos diferentes para chegar a uma determinada conclusão. Um dos primeiros experimentos que ele fez foi em determinado momento da tarde, do dia, ele reduzia a iluminação do trabalho. E aí ele percebeu que ao reduzir a iluminação, os colaboradores paravam de trabalhar. Ok? Paravam de trabalhar, é claro, né? Você vai trabalhar com baixa iluminação, não tem como. E alguns reduziam a quantidade de produto e serviço que fazia. E aí, quando a iluminação voltava, eles davam um gásinho, né? Faziam um pouco mais, exatamente para tentar cumprir com aquilo que eles haviam perdido quando a iluminação baixou. E ele começou a perceber que a estrutura organizacional tinha um impacto no trabalho, mas não era significativo. Que as duas outras teorias anteriores falavam, não, a organização que tem que ser, a estrutura que tem que funcionar. Não o ser humano, porque o ser humano está motivado por grana. A partir do momento que ele perde o interesse ali, você troca, substitui por outro, chamado de recurso. Aqui não, aqui ele começa a perceber que tem uma coisa a mais. E fala, peraí, a estrutura gera um impacto, mas não é um impacto significativo. Vou fazer mais um experimento. Aí qual é o experimento que ele introduz lá? Ele tira o gestor. Lembra, o Rafael não criou um gestor? Gestor financeiro, gestor jurídico, gestor de marketing, gestor de patrimônio, gestor de RH, etc. Ele tira o gestor, que é o cara que sabe tudo, que controla o colaborador ali, ó, pela gola da camisa. Aí ele percebeu assim, eu vou tirar esse gestor e vamos ver como é que esses colaboradores vão trabalhar agora. Se a estrutura não tem impacto significativo, o gestor vai ter. Qual foi a conclusão dele? A hipótese dele é que teria. Qual foi a conclusão? Não teve. Muito pelo contrário. Ao tirar o gestor formal, aquele que a estrutura diz que tem, o chefe, que está acima de você, ao tirar, as pessoas do setor, de certa forma, apontaram, trouxeram, sugeriram uma liderança informal, um chefe informal, que é um deles, que sabe como o trabalho tem que ser realizado, que sabe como o trabalho tem que ser feito e que eles iriam respeitar. Ao final, a produtividade não só aconteceu, como dobrou anteriormente. E ele começou a perceber que tinha algo informal ali que ele precisava mapear, que ele precisava entender. E aí ele trouxe a chamada organização informal do trabalho. Ele falou, peraí, não é a estrutura que vai dizer como a pessoa trabalha, é a própria organização das pessoas que vão dizer como elas trabalham. E aí ele traz esse novo conceito, abandona o conceito de homem econômico, que é um ser motivado apenas pela parte financeira e material, e traz o conceito de homem social, ok? Que é um ser humano que está influenciando e é influenciado diretamente pelo contexto que vive. Ou você quer trabalhar no lugar que é um inferno? Só por conta de dinheiro. Não, professor, eu trabalho lá no lugar, né? Recebo lá meus 15 mil lá, um inferno danado, o povo querendo matar o outro, derrubar do cargo de comissão, ou derrubar lá a tua gratificação, mas eu trabalho. Trabalha. Depois de 6 meses você está doente. Não estou jogando praga não, é a realidade, eu trabalho com isso. Os seus 15 mil, você vai pagar, sabe com o quê? Com remédio, com consulta, com um monte... Não estou jogando praga não, eu estou falando a realidade. Tem muita gente que eu conheço hoje, que é formado, que é concursado, etc., que fala assim, cara, eu abandonei determinado concurso, eu saí de determinada área de trabalho porque eu não me sentia bem. A organização informal, a relação com outras pessoas não era saudável. E aí eu voltei para onde eu estava, ou procurei um tipo de carreira diferente para ganhar um pouco menos, mas para ter, sabe o quê? Vida social. Não adianta nada você ter 15 mil e não poder gastar os 15 mil viajando, porque quando você tira férias, o povo fica te ligando. Entende? Então ele traz essa organização informal do trabalho com o objetivo de derrubar esse modelo mecanicista e pragmático anterior.
E aí traz o conceito de homem social, que é um ser humano que influencia e é influenciado diretamente pelo contexto que vive. Lógico que o dinheiro é importante para você pagar suas contas, se alimentar, mas não é o fator decisivo para te manter dentro da organização, foi o que ele trouxe. E aí ele cria a teoria das relações humanas e a partir disso a gente começa a entender que se deve criar um setor para lidar com esse comportamento do ser humano, com as pessoas dentro da organização. Então, coloca aí, Arthur, para mim, por gentileza. Então a gestão de pessoas, ela começa a surgir aqui, ó. Quando a gente percebe que as pessoas são realmente o principal fator do diferencial competitivo da organização. Não é a estrutura é importante, mas se não tiver uma pessoa para mexer aqui, como o Arthur tá aqui, ó, mexe ali no computador, bota na tela, tira da tela, liga a câmera, formata o vídeo, etc. Não adianta nada eu estar aqui, porque eu não vou saber mexer com nada disso. O cara vem aqui, organiza tudo, coloca o PowerPoint, arruma a tela interativa, liga as iluminações, tira e passa maquiagem no professor, entendeu? Não adianta nada. A gente precisa do capital intelectual humano. Se não tiver, nada disso funciona. Se não tiver você lá, as coisas não funcionam. Então, a década de 20, ali o finalzinho da década de 20, ali meados de 30, surge a teoria das relações humanas, em contraponto com as teorias anteriores, exatamente para dizer, peraí, meu irmão, peraí, a gente precisa olhar para o ser humano, não para a organização. A gente precisa olhar para ele, a organização está aqui. Agora precisa de gente capacitada, ok, saudável, com qualidade de vida, ok, com qualidade do trabalho para realizar sua atividade profissional. Tá vendo que a gente passou aí nesse período ruim, ou melhor, que estamos vivendo ainda nesse período ruim? As coisas tendo que mudar porque as pessoas não podem mais ir para a rua, não podem mais se relacionar, não pode nada. Então, se cria, para a gente começar a finalizar a nossa primeira parte aqui, né, de conceitos iniciais, se cria a teoria das relações humanas e a partir disso a gente começa a colocar em evidência o ser humano como diferencial competitivo da organização. E para isso se cria um setor chamado gestão de pessoas para cuidar desse diferencial competitivo da organização que somos nós, os colaboradores. Beleza? Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte, esses conceitos dessa introdução da administração. Lógico que esse professor de administração geral vai falar muito mais, eu só dei uma introdução para você entender de onde é que surge a gestão de pessoas. Por exemplo, falar, ficar perdido, né? Como se a gestão de pessoas tivesse surgido com o boom do Big Bang. Não. Ela surgiu a partir de 30. Onde a gente começa a olhar para o ser humano de uma forma diferenciada e precisa gerenciar da melhor forma possível. Beleza? Então, daqui a pouco a gente continua. Um abraço, bom descanso a todos.